Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 31. Há muitas moradas na casa do Pai. Nas infindáveis constelações de sóis e galáxias que flutuam sobre as cabeças dos homens, reflete-se o incomensurável amor de Deus, garantindo às criaturas a oportunidade do aprendizado e a construção da evolução, segundo suas opções livres, diante das leis inderrogáveis que regem a vida de seus filhos. Muitas moradas, representando as muitas chances de evolução, contrastam com a velha fórmula do céu e do inferno, apregoada até hoje por muitas religiões, que resumem o universo a um paraíso de beatitudes ou a uma fornalha de crueldades. Incompatíveis com o senso de evolução gradual e permanente, tais religiões não sabem como vencer as contradições existentes entre a bondade e a justiça de Deus, quando ensinam que, vivendo uma única vez, a alma tem seu destino fixado de forma definitiva no venturoso Éden de delícias ou no temível Tártaro de sofrimentos. Algo muito semelhante a uma escola que só possuísse uma única classe de primário e que, observando o desempenho dos alunos durante um ano, ao final do curso, conferisse o diploma universitário aos aprovados, enviando os reprovados para um forno crematório. As concepções do paraíso e do inferno, como resultante da experiência de uma única vida, aviltam a ideia de um Deus bom, de um Pai, tanto quanto revoltaria a qualquer um a conduta de um genitor que cozinhasse seu filho em azeite fervente porque teve nota baixa em uma prova da escola. Com Jesus, o ser humano pôde aprender sobre a existência do reino do mundo e do reino de Deus. Dessa forma, o Divino Mestre ensinou sobre a necessidade de compreenderem as modificações interiores indispensáveis para que aqueles que viviam atrelados ao reino do mundo conseguissem se preparar para ingressar no reino de Deus, o único verdadeiro e adequado aos que são os filhos de Deus. A vida na Terra se apresenta, então, como período de desenvolvimento e avaliação de condutas, pensamentos e sentimentos, visando credenciar cada filho para o ingresso em outras fases evolutivas, vencendo suas fraquezas e debilidades, como se fosse um estágio de depuração da alma para suas futuras trajetórias em lugares melhores. A capacitação do pré-primário seria apenas o pré-requisito para o ingresso no primeiro ano através da alfabetização mínima que facilitasse ao estudante compreender as lições que viriam, um pouco mais complexas, mas que se construiriam com base no abecedário. O primário era o adestramento da criança no código da linguagem para que compreendessem os demais ensinamentos. Desse modo, os estágios iniciais não representavam a integralidade da escola, nem esgotavam todo o conteúdo da aprendizagem a ser assimilada pelo aluno ao longo de uma vida inteira de estudos. O reino de Deus abarca, pois, todas as séries gradualmente superpostas, que são salas de aula nas quais os alunos vão sendo modelados e melhor preparados em suas capacidades espirituais. O reino do mundo é a sala do pré-primário. Jesus, como o professor responsável por ela,
orienta seus alunos iniciantes sobre o código da alfabetização espiritual, relatando que a aprovação para os próximos estágios depende fundamentalmente do entendimento dos mecanismos das leis do espírito. Com essa lição bem entendida e colocada em prática, os alunos poderão ingressar em estágios mais adiantados nas outras salas de aula da grande escola do universo. Então, a todos ensina a necessidade de serem simples, pacíficos, brandos e humildes de coração, solidários, fraternos, sinceros e verdadeiros, de se apartarem do mal, do orgulho e do egoísmo, para que tenham a base firme sobre a qual serão edificadas as outras lições do porvir. As muitas moradas são as outras esferas que servem em diferentes níveis como planos evolutivos para a imensidão das almas existentes, essas sim, contadas ao infinito e que povoam os rincões do universo sem limites. Daí estarem os espíritos amigos, acompanhando o destino das criaturas para ampará-las nos exercícios diários, através dos quais cada um conseguirá juntar as letrinhas, compreender a construção das palavras e, por conseguinte, entender a estrutura das frases. Com isso, a criatura se inserirá no contexto dos que compreendem o alfabeto divino e podem ocupar o seu lugar na ordem da vida como novos agentes de Deus, ajudantes do Criador, cooperadores do progresso, administradores da justiça, servidores do amor, instrutores de almas, engenheiros de novas civilizações, tudo isto como tarefa missionária desempenhada na grande escola universal. Bezerra, Jerônimo, Adelino e outros irmãos aqui vistos como cooperadores responsáveis eram e são os ajudantes em tarefa. As igrejas da terra desempenhariam a função de aglutinadoras da luz através dos ensinamentos espirituais, decifrando-os aos seus frequentadores através da explicação dos detalhes de funcionamento desse mecanismo aos que procurassem compreendê-los. No entanto, fruto das distorções evolutivas e dos defeitos humanos, boa parte das religiões vilipendiaram o tesouro espiritual e, ao invés de oferecerem aos seus rebanhos o verdadeiro alimento, canalizaram seus interesses para as conquistas de vantagens imediatas, falando de Jesus, mas cultuando o bezerro de ouro. Aos que procuram seu abrigo e ensinamento em seus templos, reduziram as lições à multiplicação de cerimônias ou rituais herméticos ou místicos, sem aprofundarem as coisas, impondo-lhes a crença cega em dogmas ilógicos de uma teologia confusa e balofa, de olho nas carteiras e valores de seus fiéis. Deixando-se arrastar pelo canto das sereias, inúmeras instituições religiosas não têm se demonstrado firmes o suficiente para manterem a nau cristã no caminho reto do desinteresse material, alfabetizando seus alunos humanos com a lógica das leis espirituais, preferindo confundir seus adeptos com a troca de favores ou de interesses, à custa dos quais conseguirão ingresso nas vantagens do céu. Jesus deixara muito claro essa questão, falando sobre as dificuldades dos ricos ingressarem no reino de Deus, através da história do jovem rico, relatada em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24.
E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Obviamente, queridos leitores, não se pode atribuir ao Cristo qualquer tipo de preconceito contra este ou aquele, notadamente porque, em suas condutas, Jesus jamais deixou de se acercar de pobres e ricos, virtuosos e pecadores. O que se entende dessas palavras, no entanto, é que aqueles que já se entregaram ao reino do mundo, desfrutando suas benesses e facilidades, raramente estão dispostos a abdicar de tudo o que lhes garante superioridade, respeito, admiração ou inveja alheia, para, por vontade própria, caminhar na direção oposta, enfileirando-se com os desprezados, com os derrotados, com os que não são admirados. As lutas que o reino do mundo impõe aos seus adeptos ou seguidores são demasiadamente atrozes para que alguém que já tenha conquistado algumas de suas regalias se disponha a se desfazer delas. Observem-se as condutas das personagens desta história. A derrocada material pelo insucesso do negócio, a perda da fonte de abastecimento fácil, a necessidade de procurar trabalho digno para a conquista do salário decente, a perda do luxo, representaram para a maioria deles um retrocesso inconcebível. Boa parte preferiu embrenhar-se no cipoal do crime ou mergulhar no lodo da depravação para garantir as aparências do mundo. Fugir da vergonha, aliar-se com outros poderosos, procurar favores à sombra dos endinheirados, agredir aqueles que já não lhes podem sustentar os prazeres, são comportamentos comuns à maioria dos que já se vestiram das púrpuras ilusórias, nas opulências levianas de um mundo de ostentação e superficialidades, aparências e mentiras. Como aceitarão uma mudança tão radical em seu estilo de vida? A evolução coloca os alunos diante das provas necessárias, tanto para a avaliação de suas conquistas, quanto para a demonstração de suas fragilidades. No primeiro caso, o acerto e a correção de condutas revelam um aprendiz capacitado que assimilou as lições que lhe foram ministradas. No segundo caso, a reação rebelde, agressiva ou leviana se incumbe de demonstrar o despreparo do aluno e então sua urgente necessidade de lições mais eficazes na construção do abecedário divino dentro da alma. Exemplo de aluno na primeira situação
encontramos Alberto e Marcelo, que, suportando o peso de seus erros, se conduziram de maneira correta, aceitando as duras lições do destino como experiências de crescimento. Não importa o que fizeram de errado, o essencial era como se conduziam na transformação para a melhora do próprio caráter. Marcelo se afundou na libertinagem e colheu os frutos amargos dessas escolhas. No entanto, mesmo no final da vida, arrependeu-se sinceramente e converteu-se em exemplo para os membros de sua família. Suportando as dores e a vergonha de suas atitudes, seria visto pelo mundo como um derrotado, um perdedor. No entanto, para o reino de Deus, Marcelo surgia como um vitorioso de si próprio, mesmo que ainda fosse um enfermo da alma, a caminho da melhora definitiva. Cornélia e Lauro também exemplificam os bons alunos que, podendo fugir da prova, poderiam ter deixado de atender às necessidades do filho rebelde e indiferente. Afinal, como pensa o mundo imediatista, por todo o bem que lhe fizeram, foram pagos com a ingratidão e o esquecimento. No entanto, colocados no teste do amor verdadeiro, foram capazes de sacrificar o orgulho e o amor próprio, a indignação e o ego ferido, para atuarem como educadores reais, auxiliando o filho perdido e reconduzindo-o ao caminho novamente. Sobretudo em relação a Lauro, que nunca se dedicou a qualquer caminho religioso e que estava mais inclinado a atitudes mesquinhas, sua vitória foi a de um herói verdadeiro. A compaixão em sua alma foi tão gigantesca que neutralizou todos os pruridos do amor próprio, do orgulho de pai, fazendo com que Lauro esquecesse de imediato qualquer reação de indignação, para o contrário, sair em defesa daquele ser tão desditoso que tinha sob seus cuidados. Com isso, demonstrou ser um espírito nobre, capaz de vencer o egoísmo e o orgulho destruidores, esquecendo tudo o que suportara por causa do filho perdido. Quanto aos personagens que se encontram na segunda condição, na de maus alunos, de alunos rebeldes, levianos ou agressivos, não será difícil enumerar aqueles que não merecerão conquistar a aprovação final. Observe sua vida, queridos leitores, porque estas são circunstâncias que acontecem na vida de todas as pessoas, todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. A decepção amorosa, o desejo de ser feliz à custa da infelicidade dos outros, a falta do emprego, aconselhando a prática do delito, a calúnia descoberta na boca do melhor amigo, a ingratidão dos filhos, a traição dos afetos, a humilhação pública, a injustiça das leis humanas, são situações dolorosas que aferirão a conduta do Filho de Deus que você é, de maneira que sua alma possa brilhar com uma grande nota de aprovação ou ver-se enevoada pelo fracasso diante da oportunidade, exigindo nova prova que no futuro venha a ferir sua modificação nas mesmas áreas onde já fracassou anteriormente. A Terra, portanto, como sala de alfabetização do espírito, está na hora do exame final de seus alunos, testando-os para selecionar os que poderão nela permanecer, matriculados para cursos mais avançados, apartando os que precisarão dela ser retirados, a fim de irem habitar outras moradas na casa do Pai, nas quais o ensinamento também é muito eficiente,
mas os métodos de ensino são bem mais exigentes e rigorosos.